Boa tarde. Boa tarde, professor. Tarde, Eric. Tudo bem, Marco? Bom revê-lo. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Vamos dar início aqui à nossa gravação. Eu queria deixar registrado que a Gleice, né, do Campo de Três Lagoas, ela justificou que ela não poderia participar hoje, tá? O professor Edson Cáceres disse que vai atrasar um pouquinho, mas daqui a pouco ele já entra. E, como sempre, eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Nas considerações, vou tentar ser bem objetivo, já, né? Contando que o tempo de vocês é precioso. Então, assim, qual que é o objetivo hoje da nossa reunião? Então, é a aprovação das atas anteriores, aprovação do modelo de gestão que foi apresentado, né? A gente vai falar também de modelo de negócios e de cadeia de valor, tá? Bom, primeiro tema aqui, aprovação das atas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, espero que vocês estejam vendo aí uma tela no SEI, tá bom? É uma ata, essa ata ainda não está no bloco de assinaturas, essa é a ata do dia 23 de agosto, e nós já tivemos uma reunião, né, na semana passada, também vai ter outra ata aqui, a ata número 3, tá? E aí eu vou pedir para que, assim que a gente disponibilizar, a gente vai colocar no grupo, que essa ata já estiver no bloco de assinatura, a gente vai colocar no grupo e vai colocar para validação de vocês. Então, aí eu solicito gentilmente a leitura e, caso aprovado, que vocês assinem lá as atas 2 e 3, tá? Então, assim, eu não vou fazer a leitura agora, mas aí depois eu conto com a paciência de vocês para ler e para assinar, caso vocês estejam de acordo. Tudo bem? Seguindo aqui para o próximo item, eu estava olhando agora de manhã e foram duas as sugestões aqui que o professor Giovan fez, tá bom? Professor Giovan, deixa eu ver os comentários aqui. Vou deixar só os abertos aqui. Então, aqui, ó, professor, vocês estão ouvindo um barulho aqui, o pessoal está instalando um ar-condicionado aqui, tá? A gente está com dificuldade aqui. O professor, ele sugeriu duas alterações aqui, né? Primeiro, um texto, onde ele iniciou aqui, então, sugiro ainda avaliar se seria o caso de um parágrafo adicional anterior a esse, com algo mais ou menos assim: sendo uma organização pública, a UFMS também incorpora em sua gestão práticas de governança e transparência. Aí eu só continuei, professor Giovan, aí eu não sei se está de acordo com o que você estava dizendo, então, assim, práticas de governança e transparência a partir da ênfase em controle social, participação democrática, prestação de contas e acesso à informação, promovendo o engajamento dos cidadãos e eficiência na gestão de recursos públicos, além de garantir que suas ações estejam alinhadas às diretrizes legais e expectativas da sociedade. Então, essa abordagem visa fortalecer a confiança pública e a integridade institucional, assegurando a boa governança no cumprimento de sua missão educacional e social. E aí eu acrescentei, professor, não sei se era essa a expectativa, e aí era outra sugestão aqui, você sugerir um texto, né, que a UFMS tem referenciado as práticas no modelo de excelência e gestão, tendo participado da jornada em 2018 e em 2022 foi certificado com 750 pontos.
eu mantive esse parágrafo exatamente como estava ali no comentário, tá? Eu achei excelente, só para garantir que é nesse contexto mesmo, né? Então, se é isso mesmo as alterações, eu vou dar o comentário como concluído e é isso mesmo, professor? É isso? Ok. Professor Marco Antônio, por favor. Se o Giovanni me permite, os colegas também, eu só ia pedir para. Na verdade, pedir não, né? Eu não sei se a gente atende às expectativas ou demandas, né? Porque eu não sei se a relação é de expectativa, né? No primeiro parágrafo. Ah, deixa eu ver onde que é aqui. Alinhadas diretrizes. Qual linha que é que eu não estou enxergando agora? Acabei de ler e não estou vendo. Na terceira de baixo para cima aí. Aí, legal, expectativas. Ah, ok. Então, que estejam alinhadas as diretrizes legais e a confiança da sociedade, seria isso? Na verdade, eu estou falando de demanda mesmo, né? Porque eu não sei se é uma palavra boa, mas eu acho que expectativa não é o ideal. Ah, demandas. Mas, ok. Mas não sei, eu estou colocando aí para o grupo, né? Ficou legal o texto. Ok. Eu concordo, professor Marco. Eu acho mais adequado mesmo, demandas. Ok. Eu até, assim, como discussão também coloco que, assim, no meu entendimento, e eu não sou da área de administração, eu sou da área de TI, mas, assim, a gente vai tentando aprender, porque, né, é a nossa necessidade. Olhando ali, lendo as definições lá dos modelos de gestão, eu, assim, olhando e na prática aqui, a gente vê muito que é muito uma gestão clássica, o que a gente nasceu, né? A gente nasceu como isso. Será que não seria interessante também colocar ali já, ó, na primeira linha, de repente, sendo uma organização pública, a UFMS, sei lá, traz em suas raízes uma gestão clássica que também incorpora a gestão de prática de governança e transparência, pelo menos citar isso, né? Porque senão eu não vejo isso no lugar nenhum. A gente fala do modelo, mas a gente não fala que a gente está falando que é uma gestão, que é uma organização pública. Eu até pergunto para os professores, isso já vem de praxe, como padrão da gestão clássica, a parte da hierarquia, etc? Ou seria interessante também adicionar ali nesse parágrafo? Para mim ficou muito bom já de introdução. Professor Marco Antônio. Ô, Maurílio, colegas, eu acho que a gente não tinha que pôr a palavra clássica, não, né? Porque, assim, a nossa luta e o que tem acontecido nesses anos todos aí, nesses últimos 8 anos, né? E a discussão que a gente está entendendo que vai caminhar, é o rumo que a CBL mandou, é uma mudança. Ainda que a gente não tenha um modelo da nova gestão pública completamente instaurado na universidade, esse é o caminho que a gente está colocando, né? E como a gente não está fazendo um resgate histórico de tudo isso, eu acho que colocar a palavra clássica aí, e ainda entendendo que você está correto, né? A estrutura que está colocada, posta anteriormente aí, ela dá conta disso, muito disso, né? Dessa trajetória, mas o que a gente está fazendo, ou tentando fazer, né? Ajustar a coisa para um novo momento, né? Mas é só um palpite também, tá, Maurílio? Que eu vejo assim, que a gente tem tido esforço, né, para a gente implementar assim, essas práticas mais contemporâneas de gestão. E assim, para mim começa bem ali falando que é uma organização pública. Aí é justamente isso, a gente subentende-se que é uma gestão clássica. Só para concluir, mas aí no próximo parágrafo a gente faz referência, por exemplo, à participação na jornada, o MEG e tudo, né? Mas é só uma discussão mesmo. Nadai, por favor. Eu entendi o ponto de vista. Entendi o ponto de vista. Mas da questão da criação mesmo, né? Da estrutura organizacional da universidade, né? Respeitando essa questão histórica, concordo também com o professor Marco desse esforço que a gente tem para estar mudando isso, né? Mas eu acho que do texto que vai pro PDI, né? Jean, me desculpa que eu estou no carro, eu não estou conseguindo ver certinho qual que é que parte que você é o texto do PDI, isso daí? Né? Exatamente, Então, é o texto do PDI. Nesse texto do PDI a gente tinha feito essa referência para isso, né?
falando que é apontando a evolução mesmo, né, como caráter de evolução, né, que ele ainda traz, né, dentro nesse sentido, a questão das caixinhas, né, a ideia geral, né, não sei como que está ali no texto, como que ficou depois das alterações, mas que tá migrando para novos modelos, né, que incorpora todos esses outros, até por isso que foi a dificuldade que a gente teve de definir um modelo só, né? Foi uma discussão grande que a gente teve aqui internamente dentro da Diplan, né? Se a gente ia abraçar um modelo só, ou se a gente ia apresentar isso mesmo, como se a gente acabasse tendo uma característica acabou tendo características de vários modelos, né? Então, nesse ponto, eu acho que, não sei se cabe enfatizar, mas deixar claro que existe essas características dentro da UFMS. Ok. É que, na verdade, assim, Maurílio, a gente vem citando aqui, né, da questão dos modelos, a gente cita as características, vantagens, desvantagens, né, e a primeira delas é essa gestão clássica, né, e ela tem, claro, nós temos características né, de modelo de gestão clássica, né, como temos características de outros. Então, assim, o objetivo desse parágrafo aqui, não, desse texto que vai para o PDI, ele não é de forma nenhuma Escolher um. limitar a quantidade de modelos de gestão, as características do modelo de gestão, mas é só exemplificar, tá bom? Nós julgamos na reunião passada importante destacar essa questão do modelo de excelência de gestão, porque é o modelo que a gente está discutindo, está passando por ele, né? Talvez a gestão clássica talvez seja mais óbvia, né? Eu não sei se seria necessário destacar aqui como exemplo. Não, mas aí é até meu questionamento, já não é nem de colocar em si, mas até de perguntar se eu falar que eu sou uma organização pública lá, já subentende-se isso. No começo já começa falando. Não necessariamente, né? Eu penso que não necessariamente, tá? O fato de você ser uma organização pública não significa que você adota um modelo de gestão clássica, tá? Eu não conseguiria agora citar exemplos, mas eu imagino que tenha órgãos que, por exemplo, seja voltada à gestão por projetos, por exemplo, ou gestão por processos, não saberia dizer. Então, assim, teria que pesquisar mais, né? Mas eu acho que não é o fato de ser uma organização pública não significa que ela necessariamente tenha características de gestão clássica, tá? Isso tem que ser analisado. Nadai, por favor. Não, é bem esse ponto, Maurílio, que eu acho que a gente acaba trazendo, né, meio que a fama da disfunção da burocracia, né, e acaba trazendo essa questão de ser um modelo mais clássico tal, e acho que essa é a batalha, né, que acho que é bem lembrado pelo professor, pelo Marco, né, da gente tá nessa batalha para não trazer, porque já são vários exemplos, né, de órgãos públicos que trabalham de uma maneira já com modelos diferentes, né? E até é isso que motivou a gente a buscar isso daí, né? Foi um desafio que foi proposto pela gestão para que a gente apresentasse e evidenciasse isso daí no PDI, né? Isso daí é uma parte que não tem hoje no PDI e buscou evidenciar para isso, sabe? Para a gente também não ficar preso nesses conceitos pré-estabelecidos, né? Que, tipo, a gestão pública, então vai ser um modelo mais clássico e tal, né? Que a gente batalha para não ser, né? Apesar de em alguns casos, não ser bem gerenciado de maneira clássica, né? Em algumas organizações, isso não ser um grande problema. Professor Eric, por favor. Então, gente, eu acredito que o que está exposto aqui no documento, ele vem a apresentar, assim, bem, eu acho que de uma maneira bem lúcida, o que nós somos enquanto instituição, né? Ele representa também, assim, as características dessa pegada de evolução que a gente tem buscado enquanto instituição, né?
eu acho que é bem maduro, bem lúcido assim, em termos de gestão e em termos de documento. Até nós estamos sendo elogiados na universidade, eu estou falando da Universidade Federal, né, em seu planejamento. Acho que justamente porque a gente consegue conciliar diversas linhas de pensamento que, através dos anos, décadas, né, elas apresentaram cada uma suas contribuições, né. Então, na atualidade, a gente está entendendo que a Universidade Federal, ela acaba sendo uma miscelânea de modelos e que a gente opta por pegar ou por utilizar em determinado momento mais uma característica de um modelo do que outro. E em determinada situação ou momento, a gente utiliza outras características que são mais saudáveis naquele momento do que outros, né? Então, acho que cada modelo tem as suas vantagens e desvantagens a determinado momento. Eu acho que isso é a grande sacada que a gente observa aqui na universidade, é que dentro dessa evolução, a gente observa para trás e consegue pensar aquilo que é oportuno, mesmo nos parâmetros mais clássicos e conservadores da administração. Então, nos momentos que a gente precisa exercer burocracia, a gente está exercendo a burocracia. Nos momentos que a gente precisa de flexibilidade, participação, a gente também está exercendo isso. E eu acho que isso vai garantir para nós essa fluidez nos processos do futuro, que faz com que a gente, quem saiba, a gente possa evoluir de maneira definitiva para um modelo mais flexível, mais dinâmico, né, para acompanhar as tendências da atualidade, mas sem esquecer que no passado a gente teve inúmeras contribuições de excelentes pesquisadores e administradores aí que trouxeram esses aspectos vitais. Então, por exemplo, eu observei ali na leitura, a gente não utiliza, eventualmente, um termo, por exemplo, KPI, né, os Key Performance Indicators, né, a gente não utiliza isso no nosso cotidiano, mas se a gente fizer uma avaliação, né, um pouco abstraída, a gente utiliza indicadores de performance, né, a todo momento, né, indicadores educacionais, indicadores de publicações, enfim, vários indicadores, a gente está, de alguma forma, perseguindo esses indicadores, né, então, embora a gente não seja obstinado em um termo ou outro, ou utilizar uma dinâmica, um modelo ou outro, a gente utiliza aquilo que essas teorias, abordagens têm de melhor. E isso que eu acho que faz da nossa universidade um projeto em constante evolução, né? E necessariamente a gente não precisa escolher aquele modelo, né, que nos ilumina predominantemente. Eu acho que isso é a beleza do que a nossa universidade tem a oferecer em termos de planejamento. E eu acho que o que a gente tem aqui nesse texto, o PDI, eu acho que ele deixa isso claro. Então, tá aí a nossa virtude, eu acredito. Legal, obrigado, professor. Alguém mais tem alguma sugestão em cima desse texto? Não? Se não tiver, eu vou considerar ele como aprovado, tudo bem? E aí eu fico, ok, aí eu fico para coisas vocês podem contribuir mais, mas antes da publicação, tá? Mas eu considero esse texto aprovado, agradeço mais uma vez a contribuição de vocês nesse sentido, tá? Eu vou até tirar aqui esse destaque, né? Então, ok, agora esse texto está aprovado do jeito que está. Então, agradeço. Vamos partir para o próximo tópico, que nós precisamos fazer a revisão do modelo de negócio. Aí, eu queria abrir, tá lá na pasta da Comissão de Estratégias Institucionais, que foi compartilhada com vocês. Peraí, que está bastante barulho aqui. Mas tem a pasta lá de modelo de negócios, tá? Nós fizemos um levantamento dos modelos de negócios que a gente considera importante considerar na revisão dos nossos. Não deu tempo de salvar aqui ainda, mas eu salvo ainda daqui a pouco e aviso já vocês, tá? Desse levantamento. E aqui tem o modelo de negócios da UFMS, tá? Então, assim, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ele ficar melhor aqui um pouco a visão. Então, assim, só para que a gente possa entender, né, o que é o modelo de negócios, né? Então, o modelo de negócios é um documento, é uma declaração que descreve aí a estrutura, né, as etapas de um negócio, né, dessa forma que sistêmica, né? Então, tem as entradas,
tem aqui essa parte de transformação e tem as entregas, saídas, né? O que a gente entrega para a sociedade, né? No caso aqui da universidade, nós consideramos estudantes, por exemplo, como uma entrada, infraestrutura, força de trabalho, orçamento, as parcerias, tudo isso e aí aliado, né, perspectivas, governança, tratamento de risco, aproveitamento das oportunidades, sustentabilidade, alocação de recursos, né, enfim, ensino, pesquisa, extensão, tudo isso transforma pessoas. E o que a gente entrega para a sociedade? Egressos, né, conhecimento científico, tecnologia e inovação, ações de extensão e, claro, um valor aí na economia, tá bom? Então, essa é a forma que a universidade gera valor. É claro que esse modelo, ele não está completo, né? Para a gente considerar esse modelo completo, um estudo muito mais robusto teria que ser feito, tá? Então, por exemplo, a gente teria que declarar o quanto a gente adiciona na sociedade, né? Em que sentido, né? Então, de todas as formas. Então, assim, se a universidade não existisse, como seria a região, né? Então, assim, se a região está como está hoje, é porque a universidade ela contribuiu de alguma forma. E aí mostrar essa contribuição, essa sim seria uma forma da gente retratar isso da forma um pouco mais fiel possível, né? Então, acho que isso exigiria um estudo muito mais robusto que a gente não teria condições de fazer nesse momento, tá? Professora Cibele, por favor. Boa tarde, gente. Já é uma dúvida. Quando a gente olha aí, nós temos hoje 30.518 estudantes. Esses são números atuais. Aí, quando a gente vem lá para os egressos, 2.433 alunos de graduação. Referente a que ano isso? Porque me parece que quem olha para essa comparação e fala assim, tem 30 mil alunos e 2.400 egressos, não me parece coerente, entendeu? Entendi. Isso é referente a 23, tá? Mas até era uma coisa que eu ia dizer, acabei esquecendo. Eu trouxe esse modelo de negócio que está lá no relatório de gestão para mostrar um pouquinho do impacto da universidade na região, tá? Mas esse... Espera só um pouquinho, gente, que o barulho está muito aqui, então preciso pensar aqui, gente. Mas, assim, eu trouxe para mostrar para vocês o impacto, mas, assim, o modelo de negócios que nós vamos publicar no PDI, ele não vai ter números, tá? Então, esse vai ser o modelo para os próximos anos. Então, assim, a gente, obviamente, não vai ter os números, tal. Então, assim, o que a gente, para a questão da comissão agora, a gente precisa verificar, essas entradas estão de acordo com o que a gente pode oferecer? Então, por exemplo, estudantes, a questão aluno matriculados é ok, infraestrutura é ok, mas assim, saber se esse número está correto ou não, isso é uma outra situação, tá? E aí, em resposta à sua pergunta, professor, eu sugiro entrar aqui no site números.fms.br. Aqui a gente tem esses números, tá? A gente pode fazer essa verificação. Não, tá? só era mais uma observação, né? Porque eu imagino que o ano base seja diferente, né? Então, assim, vamos imaginar, se a gente pensa que nós temos alunos aí de graduação, se fosse constar os números, né? Nós temos alunos de 4 anos aí, então poderia ser feito esses números por ciclo do PPI, né? Então, de repente, pegar aí, se for para colocar esses números, né? Estudantes egressos no ciclo do PPI, sabe? Entendi, mas o que acontece é que é o seguinte, esse modelo de negócio, ele é uma exigência do Tribunal de Contas para que tenha no relatório de gestão, então tem que ser anual. Então, eu sei que é difícil chegar nesse valor, tá? Mas o que acontece? Ele precisa ser anual, porque o relatório de gestão é anual, tá? E esses números a gente declara que, assim, que é dinâmico, né? Então, se a gente for consultar os números de 2023 aqui, pode ser que esteja já diferente desses números que foram declarados, porque conforme
os alunos vão estudando, tá? Eu tenho essa questão do censo, eu não saberia explicar exatamente, tá? Mas ele vai alternando, e esse painel é dinâmico, né? Então, ele pode dar essa diferença, tá? Porque Então, mas não vai para o PDI esse número de todo modo. não vai nenhum número do modelo de negócio, tá? É só a estrutura desse modelo aqui de negócios, tá? Então, a gente vai... O que eu sugiro é que a gente olhe e veja, por exemplo, se está faltando alguma coisa aqui, né? Na entrada eu acho que deveria entrar tal coisa, né? E aí a gente vê a viabilidade disso. Na saída, a gente tem como calcular o número de alguma coisa aqui que está faltando. Então, sugiro que tenha mais alguma coisa. Então, aqui nessa parte sistêmica, né? Então, tem ensino, tem pesquisa, mas está faltando a parte de, sei lá, sustentabilidade. Então, de que forma a gente pode colocar isso aqui, né? Então, é nesse sentido a discussão, tá? E o modelo do desenho, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai colocar as referências lá que a gente tem observado, lá na pasta, para que vocês também possam olhar lá, veja se sentir falta e fazer sugestões, tá bom? E aí, na próxima reunião, a gente já vem com esse modelo pronto, já com desenho novo, mais moderno, a gente vai estar salvando ali na pasta, vocês podem estar olhando, a gente vai estar avisando no grupo também, para que vocês possam contribuir e fazer sugestões, tá bom? Professor Marco Antônio, por favor. Sem microfone, Marco. Sem microfone. Opa, obrigado, Sibeli. Era a mesma pergunta da Sibeli, né? Obviamente que quando isso vai para o PPI, fica estabelecido lá que é o exercício tal, né? Porque era a mesma dúvida que eu tinha da Sibeli. E fica uma dica aí, Jean, não para agora, né? E o Maurílio está aí também. Eu acho que se a gente tivesse acesso a esse documento, para além dos números, mas numa perspectiva dessa que a Sibeli está colocando aí para a gente, se for exercício do PPI de 5 anos, de 6 anos, mas a gente tivesse acesso a essa figura, né? Com acesso às abas laterais aí, com esses dados de maneira mais específica, ano a ano, seria bem bacana a gente tocar isso depois, por uma questão que a gente já discutiu lá em outras reuniões, Jean, que é o fato de a gente ter mais mecanismos de controle que não sejam tão fragmentados como, por exemplo, nos números do FMS. Aquilo lá é bem bacana. Só que, às vezes, você não tem uma base para olhar para o modelo de negócio sem precisar ir atrás de uma coisa, de outra. Essa figura ela é bem bacana, porque eu acho que ela dá conta disso. Essa aqui, na verdade, é a que está no PDI. Se vocês olharem o PDI agora, é essa figura que está lá, tá bom? Então, vai entrar estudantes, infraestrutura, força de trabalho, orçamento, não tem números aqui, né? Então, esse é o desenho, esse é o que a gente precisa aprovar, tá? Eu trouxe aquele com números na intenção só de mostrar um pouco do impacto, né, da universidade no estado, na região, tá? Poxa, legal. A sugestão é que em algum outro documento a gente possa ter acesso a isso que você colocou aí. Essa sugestão. Peraí, professor, deixa eu só entender. Não entendi a sugestão. Qual que é o documento? Esse documento que você está colocando aí, que você colocou com números, ele é bem legal, porque dá uma ideia do modelo de negócio. Se a gente propuser alguma sugestão em termos de estrutura e de mudança, mas esse que você colocou com números, eu estou dizendo que, para além do PPI, do documento formal que vai sem número, esse documento aí ele ajudaria a gente de uma forma mais direta a ter mecanismos de controle gerencial, a entender certas coisas sem precisar ir fragmentar como está lá nos números do FMS. Lá é bem bacana, mas olhando para isso aí, você consegue entender o modelo de negócio do FMS de forma muito mais interessante. Então, não é uma sugestão para o PPI, tá? É uma sugestão para depois, em outros documentos, isso aí ficar disponibilizado para a gente dessa maneira que você está colocando, com nível de especificidade bem maior. Ok, professora Sibeli, por favor. Eu vou dar minhas 2 sugestões já, porque depois eu posso esquecer, já. Eu estava olhando para a figura do modelo de negócio, acho que como tem ação de extensão e de projetos de pesquisa, eu acho que poderia ter aí a questão da cultura, né, o número de ações desenvolvidas, e na perspectiva de empreendedorismo e inovação, a gente poderia ter aí, né, a questão dos próprios ambientes de inovação, né, que a UFMS
agora tem a PYME em todas as unidades, né? Não sei se em números de ambientes ou talvez até de empresas incubadas, né? Mas são essas as minhas sugestões aí para saída, né? Para a gente conseguir fazer esse monitoramento. Professora Cibele, aí, por exemplo, dentro de ações de extensão, aí seria especificado o que é de cultura, o que é de esporte, seria isso? Porque assim, né, se você pegar, a gente sabe que ações de extensão, quem está olhando o documento ali, não entende que está tudo na aba da Pró-Reitoria de Extensão, né? E a gente não consegue efetivamente analisar ao longo do tempo, né? Eu estou pensando já nos relatórios de gestão, né? Como o Marco está dizendo, é importante a gente ter esse quadro geral, né? Então, será que o esporte evoluiu? Porque se fica tudo misturado ali dentro da extensão, né? É mais difícil ter essa avaliação, né? Será que a cultura avançou, regrediu? A gente teve mais ou menos ação de cultura num determinado período de gestão, por exemplo, né? Então, quando está tudo junto, né? Aí fica mais difícil. E eu nem sei se vocês colocaram junto, Jean, ou se ali está só ações de extensão, ou se está extensão, cultura e esporte juntos, porque estão todos dentro da mesma pró-reitoria, né? Não, tá tudo junto, tá, professora? Entendi. Tem que ver se é viável separar, porque para saber se a pró-reitoria tem esses valores, né? Então, isso a gente precisa analisar também. Nadai, por favor. Não, mas eu só queria falar que esse modelo de negócio que a gente está discutindo, o professor Marco e o professor Cibele, a gente está pensando em fazer uma coisa bem dinâmica futuramente, né? Não agora para esse PDI, mas baseado no modelo que a gente for gerar, até um painel dinâmico, né? Onde ele já busque nos bancos de dados, onde esse painel ele já fique ali meio que em tempo, não em tempo real, mas assim, a gente pode, que ele tenha uma atualização constante, né? Com as entregas para a sociedade, com os números, com essa atualização de números, tá? E até para auxiliar dessa forma, professor, eu concordo contigo, professor Marco, que isso auxilia o gestor, né? A gente sabe da importância disso. E também, professora Cibele, a gente sabe a importância da gente especificar. Até por isso que ele faz parte do relatório de gestão, e cada vez mais a gente quer avançar dentro desse relatório, para que fique mais dinâmico também, para saber de que forma o FMS atua, né? Então, assim, o que foi feito ali dentro, né? Como é trabalhado essas entradas, né, esses insumos, para que sejam feitas essas saídas ali de 12 empresas incubadas, né, que nem ali, vou pegar na parte de inovação, né? Então, assim, pô, não, eles têm esse ambiente, então pode ser que fique um modelo a nossa ideia, que a gente já discutiu, aí passa para a questão de tecnologia também, o desafio é tornar um modelo dinâmico mesmo, que ele seja visualmente agradável e que seja que consiga contemplar essas informações, né? Então, e que seja nosso principal apontamento em relação a esse modelo é que ele seja, que consiga apresentar as estratégias da universidade de uma maneira visual, né? Que é o nosso maior desafio, né? Alinhado, né? Alinhar as estratégias da universidade num modelo, né? Então, às vezes, os termos utilizados, né? A gente tentar homogeneizar os termos, homogeneizar os processos, né, para que a gente consiga fazer a gestão do conhecimento de uma maneira mais efetiva ali dentro desse aspecto de estratégia. Tranquilo, Nadai, obrigado. Então, assim, o que eu vou ficar de tarefa para nós, né, da comissão. Então, eu vou salvar lá na pasta da comissão todos os levantamentos dos modelos de negócio que a gente fez, tá, para servir de base para análise. É claro que a gente não precisa ficar limitado a esses que a gente levantar, mas são esses que a gente está se baseando para fazer o próximo.
nós vamos elaborar, assim que a gente disponibilizar o modelo, a gente deixa aqui para avaliação de vocês e para sugestões, a gente vai conversando no grupo, e aí a gente disponibiliza, a gente pretende aprovar isso até sexta-feira, dia 25 de outubro. Tudo bem para vocês? Então, acho que é um prazo razoável, a gente fica aí com basicamente, deixa eu olhar aqui o calendário, mas acho que basicamente 2 semanas e meia aí, né, mais ou menos, para a gente fazer essa avaliação desses elementos do modelo de negócios e aí para aprovação do modelo que a gente apresentar para vocês, tá bom? A professora Carolina disse alguma coisa aqui, dá para fazer um Canvas, dá para fazer, realmente. A forma como a gente vai fazer ainda a gente está analisando, mas aí a gente vai, se que a gente tiver, a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Agradeço a sugestão aqui. E aí, o último assunto aqui da nossa comissão é a revisão da cadeia de valor, tá? A cadeia de valor da UFMS, ele também está na pasta lá de Comissão de Estratégias Institucionais, tá? A pasta aqui da cadeia de valor, nós também estamos fazendo um levantamento das cadeias de valor, a gente também vai trazer aqui, vai disponibilizar as que a gente está considerando, tá? E essa é a ficha descritiva da cadeia de valor, isso está publicado no site da UFMS, tá? Tá lá o que é a cadeia de valor, né? Então, assim, apresenta a nossa cadeia de valor, explica. Então, esse trabalho vai ser no mesmo sentido do modelo de negócios, tá? Então, a gente vai trazer as sugestões, né, as avaliações, e aí nós vamos pedir a contribuição de vocês no sentido de analisar, de dar sugestões, de falar, olha, está adequado, não está adequado, isso precisa melhorar, isso não precisa. Então, assim, dentro desse mesmo prazo, até 25 de outubro, eu peço que vocês analisem esse documento, vejam se tem contribuições, enquanto isso a gente vai preparar uma cadeia de valor e vai colocar aqui também para aprovação até 25/10. Podemos fazer alguma coisa nesse sentido também? Sim, professora Cibele, ok. Então, assim, se vocês estão de acordo, então eu me comprometo a trazer pelo menos um modelo, tal, alguma coisa que a gente está pensando, e aí a gente vai conversando, discutindo para provável aprovação até 25/10. E aí na última semana de outubro a gente vê a questão que falta a gente revisar, a questão de missão, visão, valores, vai ser só uma revisão simples, tá? Então aí a gente vai atender aí dentro do prazo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Fico à disposição aí de vocês. Jean, como eu não sou da área, eu fico meio perdido com essa questão de conceitos. Para mim, qual é a diferença e qual a correlação entre cadeia de valor e modelo de negócio? Porque, para mim, eles, em algum momento, assim, eles têm alguma correlação ali, mas eu não sei qual que é a diferença, por que que a gente faz os dois? Alguém sabe explicar isso melhor para mim? A gente tem a cadeia de valor, ela tá, nesse caso aqui, eu penso que ela está muito mais ligada aos processos, né? E ela também, a questão dos produtos, serviços que a gente entrega para a sociedade, então nisso ela está bem vinculada, tá? Mas na cadeia de valor, ela está voltado mais para essa questão de processos interligados, né? Então, ele fala aí de macroprocessos, de processos, né? Então, ele enxerga a universidade de uma maneira mais operacional, né? Desculpa, não é mais operacional. É a forma estratégica. Mais estratégico. Então, aí que eu vejo é que a nossa cadeia de valor, essa daqui, né? Ela está mais estratégica. E aquela de lá é mais operacional. A modelo de negócio. Na verdade, para mim tá o assim, as imagens, eu consigo ver essa daqui mais estratégica e aquela mais operacional, só que daí nos conceitos para mim tá ao contrário. Tá, professora Cibele, por favor. Não, eu ia dizer o seguinte, eu não li esse documento todo, né, mas assim, aquele lá, o modelo de negócio é macro, né? Estratégia. Esse aí, a cadeia de valor é como a gente operacionaliza a nossa estratégia através de atividades e processos-chave. Então, é a operacionalização da estratégia. Na verdade, a cadeia de valor, né? Então, você pega, por exemplo, cada uma daqueles macro objetivos lá, né? Inovação, empreendedorismo, pesquisa e ensino, e vai traduzindo isso nessa cadeia de valor.
Ah, obrigado, professor. Era Entendi, exatamente professor. isso que eu Era queria isso mesmo que eu queria entender. Obrigado, professor Marco Antônio, por favor. Sem microfone, Marco. A Sibeli acho que falou tudo. Você tem seu modelo de negócio como uma abstração que diz como eu vou entregar e como eu vou capturar valor. E como eu vou gerar valor. E aí, quando você pensa na cadeia de valor, como é que você vai fazer, por exemplo, para, na graduação, você entregar valor e capturar esse valor de volta para a sociedade, né? Então, é isso que a Sibeli falou. Um é o contrário do que você falou. Um é estratégia e o outro é como eu vou operacionalizar cada uma dessas áreas estratégicas para atingir esses objetivos que a gente propôs, né? É bem isso. Perfeito, obrigado, professor. Nadai, por gentileza. Uma questão que a gente considerou também conceitualmente, aqui para esse caso, Maurílio, foi a questão de evidenciar os processos-chave, tá? Os processos que mais agregam valor, né? Foi uma discussão grande que a gente teve, que são o que a gente considera de macroprocessos primários, né? Então, aqui no nosso caso, né, pesquisa, ensino, extensão, né, aqueles... se eu já pudesse colocar a cadeia de valor ali, eu agradeço. Ele fica bem evidenciado, ele na construção, né? Então, nesses macroprocessos primários, a gente consegue evidenciar, né? Quais são, então, os aspectos que vão ser, e a gente considera onde mais gera valor, né? Então, a gente consegue enxergar de uma maneira não tão hierárquica, porque existe uma dependência muito grande, né? Mas a nossa visão é assim, onde a gente deve, onde a atuação da universidade deve ser onde gera mais valor para a sociedade, né? E, a universidade ela tem uma função por origem, né? Então, no nosso caso, é oferecer ensino de graduação, promover a pesquisa científica e tecnológica, promover a extensão, cultura e esporte. Então, esse tripé, apesar de ter sido incluída a sustentabilidade, a inovação, todas essas discussões, ainda os macroprocessos primários definidos ali pela gestão foi esse tripé clássico, né? O papel da universidade. Aí, para mim, Certo? ficou claro, aqui foco em processo, então. Exato. Como se fosse um desdobramento, é isso. Beleza. Foca no processo. Então, gente, eu vou disponibilizar também, tá, o levantamento. Essa ficha descritiva já está lá no site, desculpa, no drive aqui da comissão. Eu vou disponibilizar também o levantamento das cadeias de valor que a gente está analisando, e aí, claro, não precisamos ficar limitados a elas, mas são as que a gente está considerando para elaborar a nossa, para a gente fazer a atualização da nossa, tá? Professor Marco Antônio, por favor. É só um esclarecimento, acho que você já deu a resposta. Então, essa daí é a cadeia que estava, né? Vocês vão fazer uma proposta para a gente avaliar depois. Exatamente. Até para aprovação até 25/10. Professor Giovan. Boa tarde. Jean, você consegue, por gentileza, voltar na figura lá? Da cadeia de valor? Isso. Só para entender essa parte final, ele mostra ali profissional qualificado, propriedade intelectual e produtos e serviços. O Nadai estava, enfim, fazendo uma explicação acerca desse conjunto, né? E eu fiquei tentando pensar a partir do quadro anterior do modelo de negócio, o que seria produto da UFMS? Só para entender se conceitualmente vocês têm isso definido para a gente poder estar na mesma página. Nadai, por favor. Professor, até esse ponto foi bem feliz sua participação. É o ponto que mais pega nessa questão do modelo da cadeia de valor, que foi elaborado aqui já pelo grupo que já está aqui. Foi até uma demanda que eu estava discutindo com o Danilo, para a gente repensar essa questão das saídas, né? Quando a gente fez a construção, a gente tentou passar essa questão dos produtos e serviços e gerou muita polêmica, né? Dessa questão porque ali seriam
a gente tentou evidenciar que seriam alguns tipos de serviços prestados à comunidade, né? Tipo, acesso à cultura, acesso ao esporte, né? A questão de música, serviços de saúde, na parte de extensão, né? Inovações tecnológicas, produtos gerados de provenientes de inovação tecnológica, né? Então, a gente pensou nesse sentido, né? Algumas soluções. Obrigado, professor. Nesse sentido, né? Não só a questão do profissional, né? Nem da propriedade intelectual, mas também essa questão desses outros serviços, de produtos e serviços que são provenientes da atuação da universidade. Mas a gente não conseguiu, a gente não especificou, né? Até porque se a gente for, quando a gente começou a listar, se a gente vai, né, se a gente vai indo em cada unidade, né, unidade setorial, a gente vai abrindo nosso leque para uma infinidade de produtos e serviços. A gente deixou genérico, mas a gente já sabia que isso ia ser uma fragilidade, né, nesse sentido, porque a gente quer evidenciar o o que gera mais valor, né, e a gente deixou uma saída genérica, né, então fica meio incongruente. Entendi, Nadar. Obrigado pelo esclarecimento, mas eu acho que o encaminhamento do professor Eric aí parece bem promissor, né? A gente pensar soluções, né, que eu acho que caminham dentro dessa coisa mais ampla de entregas, né? Mas não tem esse caráter enfim, o que aqui nos remete o produto, né? O produto ele traz muita objetividade, soluções ela carrega muita subjetividade, né? Então acho que ela comporta mais elementos dentro dela. E, por fim, só uma última consideração relacionada tanto enfim, ao modelo de negócio quanto à cadeia de valor. Quando a gente olha a evolução dos modelos da FNQ, a gente não tem a cada ciclo, né, a cada ano, a gente não tem uma mudança muito grande. Então, a minha sugestão é, uma vez que a gente abre essa pesquisa aí nas pastinhas, a gente tente se manter fiel ao modelo anterior, fazendo pequenas melhorias que são efetivamente necessárias, porque caso contrário a gente pode incorrer no risco também que é ruim, que é o risco da gente perder a curva de aprendizagem que está sendo construída, né? Então, eu acho que é essa consideração que eu gostaria de fazer. Valeu. Excelente, obrigado, professor. Professor Marco Antônio. Giovanni, querido, é perfeita essa sua colocação aí. E aí eu estava olhando ali, profissional qualificado não é um produto, propriedade intelectual não é um produto. Aí o Nadar falou assim, olha, a gente está tentando dar ênfase naquilo que a gente acha que estrategicamente, mas eu concordo, produto dá uma perspectiva absolutamente mercadológica. E eu acho que ainda que a gente esteja migrando para nova gestão pública, que a gente esteja utilizando ferramentas aí privadas, né, como a jornada e tudo, né, eu acho que não é o caso, né, é bem colocado, Giovanni. Obrigado, professor Marco Antônio. Então, são essas as duas tarefas que a gente tem, tá, e a gente fica aí com essa responsabilidade de fazer essa aprovação até o dia 25/10, e conforme eu for atualizando as pastas no Drive, eu vou avisando no grupo, tudo bem? Então, eu queria agradecer mais uma vez o tempo, a disposição, a disponibilidade de cada um de vocês, tá? Não tenho dúvida que sem a participação de vocês esse trabalho seria muito diferente, então, assim, tá sendo ótima a participação de cada um de vocês, as contribuições, tá? Professora Carolina, quer falar alguma coisa? Não, eu apertei errado, eu queria apertar a palma. Então tá bom. Então, obrigado, gente. Então, depois eu vou avisando quando salvar as atas também para aprovação e para assinatura lá no SEI, tá bom? Obrigado, gente. Tenha uma boa tarde. Um abraço, galera. Boa tarde, abraço. Boa tarde. Obrigado, Boa gente. tarde. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.